Então, é, o capítulo 3 de Josué, ele narra um evento histórico, né, importante na vida do povo de Israel, a travessia do Rio Jordão, que simbolizava a entrada na Terra Prometida. Então, esse momento é precedido pela liderança corajosa e confiante de Josué, né, que agia com base na fé que ele tinha em Deus, mesmo diante das dificuldades. Então, a travessia do Jordão representa a passagem para uma nova fase de vida, né, de fé e obediência, em que o povo de Deus devia confiar no seu Senhor, né? Então, a preparação para a travessia envolvia a consagração do povo e o reconhecimento da soberania e santidade de Deus, né? Então, aqui nós vemos que o Senhor ele falou com Josué, confirmou a ele que ele seria líder do povo e que, sobretudo, Deus estava com ele, né? Então, aqui no versículo 2 e 3 diz assim: sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 covados entre vós e ela. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pela qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Então aqui Deus ele fala com o povo que a ordenança de Deus é que eles mantessem uma certa distância da arca, né? A arca ela representava a presença de Deus. Então, na travessia do Jordão, a ordem de Deus era que a arca fosse na frente, levada pelos levitas, né, e sacerdotes, e o povo viesse atrás. Só que o povo deveria manter uma certa distância dela. Então, aqui Deus ele não só se refere à obediência, que o povo deveria manter uma certa distância da arca, mas também uma reverência a ele, pois Deus ele é santo, né? E a palavra de Deus, ela diz que a presença de Deus estava na arca, porque a arca simbolizava a presença de Deus. Então, o povo deveria manter uma certa distância entre ela. E o mais interessante é que, antes desse evento, a travessia do Jordão, Deus ordena que o povo se consagrasse 3 dias, né? Para poder viver esse milagre. Então, qual é o grande segredo para que nós possamos tomar posse das promessas de Deus para a nossa vida, né? Deixar Deus ir adiante, seguir a Deus. O segredo da vitória consiste nisto, em seguir o Senhor. Então, Deus ele foi na frente, né? Deus ordenou que a arca fosse na frente. Então, o que isso significa para nós, né? O povo veio atrás. Então, isso significa que o segredo para a gente ter uma vida abençoada é seguir o Senhor, né? Deixar Deus ir tomar a frente da nossa vida, né? Porque é muito interessante essa passagem, porque a ordenança de Deus em ordenar que a arca vai na frente, isso simboliza que, por mais que nós estejamos passando dificuldades na nossa vida, porque aquele povo passou uma dificuldade, aquilo foi uma prova de fé, né? Atravessar um rio, porque naquela época o rio estava na cheia, né? Estava transbordando. Então eles
viveu um milagre, né, de atravessar o rio a pés secos, mas a arca aí na frente simboliza que Deus ele está na frente da nossa vida, independente da situação, né, que nós enfrentamos. O versículo 5 diz assim: Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, o que que isso significa? A santificação, ela antecede o sobrenatural, porque eles viveu o sobrenatural naquele momento, né? De ver as águas do rio se dividir e eles passar a pés secos. Mas antes deles poder viver o sobrenatural, a ordem de Deus foi que se santificassem. E o que isso quer dizer nas nossas vidas hoje, né? Muitas vezes nós queremos ver o milagre de Deus, muitas vezes a gente quer experimentar o sobrenatural, mas o que acontece é que muitas vezes a gente quer viver como as outras pessoas vivem, né? E ainda assim queremos ver a glória de Deus, queremos viver o sobrenatural. Mas para isso é preciso praticar a santificação, né? Uma coisa muito interessante é que a proporção com que você se santifica, de certa forma, vai determinar a quantidade de sobrenatural que você vai viver, né? Porque a santificação ela é algo particular, né? Então, à medida que a gente se santifica a Deus, a quantidade que a gente vai se santificar para Deus vai determinar a quantidade de sobrenatural de Deus que a gente vai viver na nossa vida. Então, quanto mais você se santifica, né? Quanto mais você tem uma vida de comunhão, de consagração ao Senhor, mais o sobrenatural de Deus você vai viver. Porque essa foi a ordem de Deus ao povo, né? Que o povo se santificasse para que eles pudessem ver o sobrenatural de Deus. E aqui no versículo 7 diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Então, a partir daqui vai começar um novo tempo, né? Na verdade, por meio desse milagre do Jordão, o Senhor estava mostrando ao povo que, assim como ele esteve com Moisés, ele seria com Josué também, né? Então, isso é muito importante também para a nossa vida, né? É muito importante que nós tenhamos experiências com Deus, né? Que não vivemos só das experiências dos outros. Josué, ele foi um sucessor de Moisés, né? Deus escolheu ele para ficar no lugar de Moisés. Mas o interessante é que ele também viveu o sobrenatural de Deus, assim como Moisés, né? Deus usou Moisés para abrir o Mar Vermelho. Assim como Deus também, nesse milagre aqui do Jordão, Deus estava mostrando um povo que ele também era com Josué. Então, Josué, ele pôde também vivenciar o sobrenatural de Deus, assim como Moisés. Então, que nas nossas vidas também seja assim. Que nós não vivamos só das experiências de outras pessoas, né? Ver outras pessoas contando milagres que viveram, experiências que tiveram com Deus, mas que nós também possamos também viver, né? Ter experiências com Deus também, né? Assim como Josué teve. Aí aqui no versículo 14 e 15 diz assim: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levaram a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega. Então, aqui, o que isso quer dizer? Que o Senhor, ele para muitas correntezas, né? Que o rio, ele estava transbordando, estava em época de cheia. Mas Deus fez aquelas águas, né, se dispersar, se acalmar.
Então, o que isso quer dizer na nossa vida? Que o Senhor também para muitas correntezas na nossa vida, né? Muitas vezes, Deus ele fala conosco em um contexto totalmente desfavorável, né? A ordem de Deus, ela não precisa de circunstâncias favoráveis. Deus ele não precisa disso para operar o milagre que precisamos, né? Para aquele povo foi um desafio, né? O rio estava em cheia e mesmo assim eles acreditaram que iria atravessar o rio a pés secos. Então, isso muitas vezes isso é um exemplo da nossa vida. Muitas vezes as circunstâncias para nós pode ser desfavorável também. Mas Deus, ele não precisa, ele mostra aqui nessa passagem que ele não precisa de circunstâncias favoráveis para operar o milagre. E o mais interessante é que geralmente Deus, ele sempre fala com a gente quando a gente está vivendo um contexto desfavorável na nossa vida, né? Então isso mostra que para Deus operar um milagre, ele não precisa que esteja dando tudo certo, né? O que a gente precisa é somente confiar, assim como o povo confiou. E aqui no versículo 17, fala assim: porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Então, aqui Deus ele confirma a presença dele com Josué, né, na vida de Josué, né? Muitas vezes Deus ele usa as circunstâncias para mostrar que é conosco, né? Talvez agora, eu não sei o que as irmãs têm passado, se têm passado alguma dificuldade, algum problema, e talvez agora nós não consigamos entender. Mas Deus, tenha certeza, irmãs, Deus ele tem um futuro para cada um de nós. E o que a gente não entende hoje, amanhã fará sentido. E iremos, no final de tudo, louvar a Deus. Então, muitas vezes, Deus ele usa a circunstância da nossa vida para mostrar que é com a gente. O problema é que nós, seres humanos, muitas vezes a gente só pensa que Deus é com a gente quando está dando tudo certo, quando está tudo bem. Mas quando o cenário muitas vezes é desfavorável, a gente pensa que Deus não é com a gente. Mas isso é um engano nosso. Que Deus ele usa as circunstâncias para mostrar que ele é conosco. E muitas vezes na nossa vida a gente passa coisas agora que a gente não pode não entender o porquê a gente está passando isso. Mas lá na frente a gente vai entender o porquê. E tenha certeza, irmãs, que Deus ele tem um futuro para cada um de nós, para cada uma. E no final de tudo, a gente ainda vai glorificar o Senhor ainda. A gente pode não entender hoje certas coisas que a gente passou ou está passando, mas lá na frente, Deus ele vai nos mostrar o porquê que a gente passou certas coisas. Então, Deus aqui ele confirma a presença dele com Josué, né? Deus usou essa circunstância do rio estar em cheia, transbordando, para operar um milagre, para o povo ver não só que Deus estava com Josué, na liderança de Josué, mas Deus também era com o povo. Então, assim, só para finalizar, irmãos, assim como o povo de Israel, né, ele enfrentou o desafio de atravessar o Rio Jordão, nós também enfrentamos muitos desafios em nossas vidas, né? E precisamos confiar na soberania de Deus, né? Para nos ajudar em meio às dificuldades, né? Confiar na soberania, porque Deus, ele é soberano, ele pode todas as coisas. Então, nós confiando na soberania de Deus, isso vai nos ajudar, né? Tendo a certeza que Deus ele tem o comando e o controle de tudo, né? Então, nós devemos manter nossa fé em Deus e confiar no seu poder, não é? Sabendo que Deus, ele é fiel em cumprir suas promessas, né? Sabendo que Deus, ele não só é fiel, mas ele é justo.
Então, além disso, a passagem pelo Jordão também nos ensina sobre a importância da lembrança e gratidão pelos feitos de Deus em nossas vidas, né? Então, aquilo ali também, aquele milagre que, que o povo viveu, que isso foi um sobrenatural, né? Mas aquilo ali também serviu para o povo lembrar daquilo e agradecer pelos milagres e bênçãos que Deus já tinha concedido a eles. E foram muitos, né? Desde da época de Moisés, o povo recebeu muito milagre e muito livramento de Deus. Então, assim, irmãs, para finalizar, a palavra que eu queria deixar é que cada uma de nós, em algum momento da nossa vida, a gente vai ter um Jordão que a gente vai precisar atravessar. Cada uma de nós, em algum momento. Ou a gente já atravessou um Jordão, ou está atravessando hoje, ou vai precisar atravessar lá na frente, né? E muitas vezes o Jordão para nós, para cada um é diferente. Muitas vezes o Jordão que a pessoa precisa atravessar ou uma enfermidade que está enfrentando, ou problemas financeiros, ou problema familiar, ou com os filhos, ou com o casamento. Mas cada uma de nós vamos ter um Jordão que a gente vai precisar atravessar em algum momento da nossa vida. Mas a gente precisa confiar que Deus, ele é soberano, né? O que quer dizer soberania? Controle absoluto de tudo. Deus, ele tem um controle absoluto de todas as coisas, né? Até o nosso futuro, Deus já sabe. E muitas vezes a gente tem a tendência de olhar só para o agora, né? O presente, o que a gente está passando, o que a gente está vivendo. Mas lá na frente, Deus sabe de todas as coisas. Essa semana eu tive uma oportunidade de presenciar algo assim, né? Uma perda que a minha avó teve, né? E ela perdeu algo na vida dela que ela estava precisando muito. Mas eu disse assim para ela, eu falei, maninha, muitas vezes Deus ele tira coisas de nós, tira algo da nossa vida agora, mas lá na frente ele tem outro algo melhor para nos dar. Tenha certeza, irmãs, é assim. Muitas vezes Deus permite que algo hoje saia da nossa vida, mas amanhã ele tem algo melhor para colocar no lugar, para pôr. Deus, ele nunca tira nada da nossa vida em vão. Se hoje você sofreu uma perda, você perdeu algo, ou Deus mesmo tirou aquilo da sua vida, tenha certeza que lá na frente ele vai trazer algo melhor, né? Ele vai dar algo melhor. Porque Deus é assim. Deus, ele é bom e ele sabe de todas as coisas. Então, essa é a palavra que eu queria deixar hoje para as irmãs. Se tiver alguma irmã assim, que tiver algo para falar, para acrescentar no estudo de hoje, irmãs, fica à vontade. É, então, eu vou orar para finalizar, tá bom? Tem algum pedido de oração, gente? Assim, alguma pessoa assim que precisa de oração? Se tiver, a gente já ora agora, né? Brenda, ora pelos meus tios, né? Meu tio, meus primos que perderam a minha tia, tá? O Tá pessoal tá bom, muito falado lá. tá bom. E ora pela filha da minha irmã também, a Kaili, o nome dela. Elas estão de férias e passou mal lá. E é o problema, eu acho que até na coluna que ela falou. Que Ah, ela é novinha, de 12 anos, e não tá conseguindo nem. Acho que inflamou a coluna, entendeu? como é o nome dela, Flavinha? Kailin. Kylie? Kailin, isso. Ah, tá bom. É, Senhor meu Deus, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer por mais uma manhã na tua presença, Pai. Por esta
oportunidade de estar aqui reunidas junto com as irmãs para falar da tua palavra, Senhor, porque a palavra do Senhor diz que aonde tem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor se faz presente. Senhor, eu quero apresentar a vida de cada uma das irmãs que está aqui presente. A irmã Maiara, a irmã Cleide, a irmã Flávia, a irmã Valdira. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma, Pai. Abençoar o lar, abençoar o trabalho, abençoar a família, a parentela, os filhos, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada uma, Pai. Que nós possamos ter um final de semana abençoado na Tua presença, Senhor. Que a paz do Senhor reine e habite nos nossos corações a cada dia. Senhor, nos dê um coração inclinado, Pai, para Ti. Nos dê um coração voltado para o Senhor, um coração disposto a Te obedecer e andar nos Seus caminhos. Senhor, eu quero apresentar os familiares da irmã Flávia, né, os tios dela, que sofreu essa perda, né? Nós sabemos na Tua palavra que o Senhor é um Espírito Consolador e que o Senhor possa consolar a cada um dos tios dela, Senhor, ali, que perdeu, né, é um familiar. Não é fácil, uma perda nunca é fácil, mas que o Senhor venha consolar, Senhor, o coração deles, né? Que o Senhor abrace a cada um, Pai. Muitas vezes eles não entender agora dessa perda, mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? É o Senhor que ordena quanto tempo de vida nós vamos viver nesse mundo, né? Então, que o Senhor possa consolar aqueles familiares. Eu também quero apresentar a vida da Kylie, né? Uma jovem de 12 anos, que o Senhor apresentar a saúde dela, Senhor. Que o Senhor venha restituir, eu não sei o que ela está sentindo, mas tu sabes. E o Senhor é o Deus que cura, né? Porque a tua palavra diz que o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Então, que o Senhor possa restituir a saúde dessa jovem, porque ela é muito nova ainda, tem muitas coisas boas para viver. Que o Senhor possa consolar toda a família da irmã Flávia, essa perda, Senhor. Que o Senhor possa abraçar com o teu Espírito Santo, com o teu Espírito Consolador, Pai. Que o Senhor possa vir diminuir essa dor. A dor da perda é grande, mas o Senhor tem um poder de acalmar a nossa dor. O Senhor tem um poder de acalmar e dispersar todas as tempestades, assim como o Senhor dispersou as águas do Rio Jordão para o povo atravessar. Que o Senhor faça assim também nas nossas vidas, Senhor. Eu não sei o que as irmãs têm passado, né, o que elas têm enfrentado, mas tu sabes, Pai. E eu sei que o Senhor é soberano, o Senhor tem o controle de todas as coisas. E o Senhor pode tudo, Pai. Não tem tempestade que o Senhor não possa acalmar. Senhor, eu quero apresentar a vida das irmãs, os filhos da irmã Maiara, da irmã Flávia, da irmã Cleide. Abençoar também a vida da irmã Helena, que não está presente hoje, do irmão Antônio. Que o Senhor possa abençoá-los também, Senhor. Que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, Pai. Que a paz do Senhor habite nos nossos corações a cada dia. E que o Senhor, meu Deus, acrescente mais fé nos nossos corações, para que nós possamos enfrentar as jornadas da vida, né? Pois não é fácil, mas com o Senhor nós temos a garantia da vitória. Senhor, eu te agradeço por mais esse estudo, por estar aqui com as irmãs, Pai. Obrigada por esta oportunidade. Obrigada pela provisão, pela saúde, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu na tua presença, Pai. Obrigada por esse estudo. Obrigada pela provisão, pela providência do Senhor nas nossas vidas, Pai. Mesmo sendo tão falhos, mas o Senhor é tão misericordioso e bondoso. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada pelas orações. E vamos continuar orando, irmãs, também pela avó de Brenda, viu? Que tá também pela família dela. O Senhor possa estar abençoando, visitando, né?
A avó dela também não tá muito bem de saúde, que o Senhor possa estar curando ela, em nome de Jesus. Amém. Bom final de semana para vocês, Deus abençoe. Bom dia, bom fim de semana. Amém. Bom final de semana. Deus abençoe.